Há quem morra tentando viver em um tempo que já acabou. Quantas vezes você já insistiu em reviver algo que o mundo já deixou para trás? Uma relação, uma fase da vida, um sonho antigo que não cabe mais no presente? É curioso, quando a realidade muda, mas a nossa mente continua habitando um passado que não existe mais, acabamos nos tornando um pouco como Dom Quixote, lutando contra moinhos de vento, acreditando que são gigantes. Dom Quixote, o cavaleiro que enlouqueceu de tanto ler histórias de glórias passadas, é um espelho de todos nós quando nos recusamos a aceitar que o mundo mudou. Ele parte em busca de aventuras heróicas, montado em um cavalo magro chamado Rocinante, com uma armadura velha e uma cabeça cheia de ilusões. Enquanto o mundo seguia seu curso, ele continuava lutando, não contra inimigos reais, mas contra fantasmas criados por sua própria mente. Mas o que acontece quando insistimos em viver em um tempo que não é mais o nosso? Quando tentamos salvar donzelas que não precisam ser salvas ou reconstruir histórias que já terminaram? É sobre isso que vamos falar hoje. O risco de ignorar a realidade e de se perder em batalhas que já não existem. Se você gosta de reflexões que unem filosofia, literatura e psicologia, curta o vídeo, se inscreva no Sinapses Ocultas e ative o sininho, porque agora vamos entrar juntos na mente de um homem que acreditou que podia recriar o passado e acabou descobrindo o preço de negar o presente. Dom Quixote era um fidalgo comum, com terras modestas e muito tempo livre. Tempo demais, talvez. E foi nesse excesso de tempo que ele se perdeu em livros de cavalaria, histórias de dragões, donzelas em perigo e cavaleiros que lutavam pela glória e pela honra. Ele leu tanto que começou a confundir o que era real com o que era ficção. E assim, um dia, decidiu que também seria um cavaleiro andante. Mas nenhum cavaleiro anda sozinho. Ele precisa de um escudeiro. E é aí que surge Sancho Panza, um camponês de bom coração, barriga generosa e pés bem mais firmes no chão que a cabeça do patrão. Dom Quixote o convence com a promessa tentadora. Segue-me, Sancho, e juro que te darei uma ilha para governar, como fazem os nobres cavaleiros com seus fiéis escudeiros. Sancho, simples, crédulo e um tanto curioso, aceita. Afinal, quem recusaria uma ilha? Mas logo perceberia que a ilha existia apenas no mesmo lugar que os gigantes, as donzelas e a glória, na cabeça do patrão. E mesmo assim, ele foi. Talvez por ingenuidade, ou talvez por algo mais bonito, aquela estranha lealdade que só quem ama o absurdo é capaz de sentir. Com uma armadura enferrujada, um cavalo magricela e um elmo improvisado feito de bacia, Dom Quixote parte pelo mundo decidido a restaurar a justiça. O problema é que não havia injustiça alguma. O mundo real não era mais o dos cavaleiros. Mas ele não via isso, porque sua mente já vivia em outro tempo. E é aí que ele encontra seus gigantes. Ao longe, Dom Quixote vê enormes moinhos de vento girando lentamente sob o sol da Espanha. Seus olhos se enchem de brilho e ele grita: Aventura maior do que esta nunca houve. Gigantes de braços longos ameaçam o mundo e cabe a mim destruí-los. Sancho, que já começava a questionar a existência da Ilha Prometida, o observa com expressão de quem tenta decidir se ajuda ou corre. Senhor, aquilo são apenas moinhos. Não há gigantes aí. Mas Dom Quixote, tomado por sua fantasia, baixa a lança e avança com toda a força. O resultado, um golpe certeiro, no ar. A lâmina se enrosca na hélice e ele é lançado pelos ventos como se o próprio destino o corrigisse. Cai no chão, tonto, com a armadura amassada e a convicção intacta. Ah, Sancho, o inimigo é astuto. Transformou-se em moinho para escapar de mim. Sancho, tentando conter o riso, já entende que a tal ilha vai demorar para aparecer, mas decide seguir. Talvez porque lá no fundo perceba que todos nós carregamos um pouco de loucura, e a do patrão era, ao menos, divertida.
O episódio é cômico, claro, mas também trágico, porque há algo de profundamente humano nesse auto-engano. Quantas vezes nós também confundimos moinhos com gigantes? Quantas vezes lutamos contra situações que já mudaram, contra pessoas que já seguiram, contra realidades que não existem mais? Dom Quixote não era apenas um louco, era alguém incapaz de aceitar que o mundo não se curva aos nossos ideais. E talvez seja esse o início da verdadeira loucura, quando a imaginação deixa de ser um refúgio e se torna uma prisão. A essa altura, Sancho Panza já havia percebido que a prometida ilha talvez fosse apenas uma metáfora ou uma miragem. Mas era tarde demais. Ele já estava dentro da história. Se Dom Quixote representa o delírio nobre de quem acredita poder moldar o mundo aos próprios sonhos, Sancho Panza é o antídoto. O homem simples, de pés firmes no chão, que lembra ao cavaleiro e a todos nós que a vida não se vive nas páginas de um livro. Sancho vê o mundo como ele é, imperfeito, contraditório e um tanto cômico. Ele não quer glória nem aventuras, quer comida, descanso e o mínimo de bom senso. Mas mesmo assim, segue Dom Quixote, talvez por lealdade, ou talvez por curiosidade em ver até onde a loucura pode ir. E vai longe. Ele via o patrão lutar contra o nada, discursar para o vento e se machucar com o próprio idealismo, e ainda assim não conseguia abandoná-lo. Em uma de suas tantas jornadas, Dom Quixote vê uma jovem simples, de roupas modestas, limpando o quintal de sua casa. Mas para ele, claro, aquilo não era uma casa, era um castelo. E a moça, uma donzela aprisionada por um terrível feitiço. Sem pestanejar, ele se aproxima e anuncia com toda solenidade: Não temas, nobre donzela. O cavaleiro da triste figura veio libertar-te. A moça, surpresa, reage do único jeito possível, com uma vassoura. Dom Quixote tenta explicar seu heroísmo, mas cada palavra é interrompida por uma nova vassourada. Sancho, do lado de fora, assiste a cena, tentando decidir se intervém ou se finge que não conhece aquele homem. Senhor! Ele grita entre risos. A donzela parece não desejar ser salva. Dom Quixote, com o elmo torto e a dignidade ferida, responde sério. Sancho, os encantadores têm grande poder. Mudam aparências, distorcem realidades. Um dia verás o que eu vejo. É engraçado, sim, mas também profundamente simbólico. Quantas vezes insistimos em salvar alguém que não pediu ajuda? Quantas vezes projetamos nas pessoas versões idealizadas, tentando viver nelas a história que já não é nossa? Como Dom Quixote, confundimos compaixão com controle, amor com fantasia, e acabamos feridos, não por moinhos, mas por expectativas. Sancho Panza é aquele amigo que tenta nos trazer de volta, que diz: isso não é um castelo, é só uma casa. Mas quando estamos tomados por nossas ilusões, ninguém nos convence. Porque há uma parte de nós que prefere a mentira confortável à verdade dolorosa. E talvez por isso a lucidez seja tão rara. Ela exige que deixemos morrer a imagem heróica que criamos de nós mesmos. Dom Quixote apanha, tropeça e ainda assim continua acreditando. Mas quem vive preso ao passado não luta por ideais, luta contra o tempo. E o tempo, diferente dos moinhos, nunca erra o golpe. Com o passar das aventuras, as feridas de Dom Quixote já não são só no corpo, são na alma. A cada surra que leva, algo dentro dele tenta acordar. Mas ele insiste em dormir de olhos abertos, sonhando acordado com um mundo que não existe. Há algo de belo e ao mesmo tempo triste nessa teimosia. Porque no fundo todos temos um pouco de Dom Quixote. Acreditamos que podemos reviver tempos que já passaram, reatar histórias que já se encerraram, ou recuperar versões de nós mesmos que o tempo levou. E quando a vida tenta nos mostrar que as coisas mudaram, respondemos como ele: não é o mundo que mudou, são os encantadores que o disfarçaram. Dom Quixote está preso à nostalgia, e a nostalgia, quando exagerada,
é uma forma delicada de negação. É como tentar respirar ar que já foi soprado. Ele quer voltar ao passado porque o presente é complexo demais. Quer simplicidade, glória, sentido. Mas o mundo real é cinza, contraditório, imperfeito, e ele não suporta essa normalidade. E quantas vezes não fazemos o mesmo? Nos prendemos a relacionamentos que já não têm vida, tentando ressuscitar a emoção de antes. Ou insistimos em carreiras, hábitos, sonhos antigos, como se admitir que mudamos fosse um fracasso. Vivemos tentando salvar a donzela que já não mora em nós, lutando por uma glória que só existe na memória. Enquanto isso, Sancho observa, resignado. Ele não tenta mais convencer o patrão, apenas o acompanha. E talvez essa seja a lição silenciosa de Sancho Panza. Há pessoas que precisam cair do cavalo para entender que o cavalo não voa. O mundo moderno está cheio de quixotes, gente que não aceita o tempo, que vive em guerra com a realidade, com os próprios sentimentos, com o próprio espelho. Mas ignorar o presente é como lutar contra o vento. Você se cansa, gira em círculos e, no fim, é o vento quem vence. Dom Quixote continua sua jornada, ferido, confuso, mas fiel às suas ilusões. E é nesse ponto que a história começa a deixar de ser cômica e se torna profundamente humana. Porque chega um momento em que todos nós precisamos decidir: vamos continuar lutando contra os moinhos ou finalmente aceitar que o tempo dos cavaleiros já passou? Depois de tantas quedas, desilusões e golpes da realidade, Dom Quixote retorna à sua aldeia, não como o herói que partiu, mas como um homem cansado de lutar contra o vento. A armadura agora pesa mais do que protege, e o brilho da loucura começa a se apagar dos olhos. Aos poucos, a lucidez o alcança, e com ela vem a dor de enxergar o que evitou por tanto tempo. O mundo nunca foi como ele imaginava. Agora conheço o meu erro, fui louco, e a minha glória foi apenas sombra e vento. Essas são as últimas palavras de um homem que pela primeira vez vê o mundo como ele é, e não como gostaria que fosse. Mas a verdade chega tarde. A lucidez vem, mas traz junto um cansaço profundo, como se o corpo já não tivesse forças para sustentar o peso da realidade. Dom Quixote adoece. Não é uma doença do corpo, mas da alma, a febre de quem desperta de um sonho longo demais. Sem mais ilusões para se apoiar, ele se entrega ao leito como quem aceita que a vida também tem seu ponto final. Sancho Panza, fiel até o fim, permanece ao seu lado. Ele tenta convencê-lo a levantar, a sonhar novamente, a montar mais uma vez em Rocinante. Mas Dom Quixote apenas sorri, um sorriso calmo, resignado, quase de paz. Não, Sancho, já lutei o bastante contra o que não existe. Agora quero descansar em paz com a verdade. E assim, o cavaleiro da triste figura morre, lúcido, consciente e talvez, pela primeira vez, verdadeiramente livre. Porque a morte para ele não foi derrota. Foi o fim da ilusão. O descanso de quem finalmente entendeu que o mundo não precisava se parecer com seus sonhos para ter sentido. Há algo de profundamente comovente nisso. Dom Quixote não foi vencido pelos gigantes, mas pela própria realidade. E ainda assim, há beleza nessa derrota, porque é ela que o torna humano. Todos nós, em algum momento, adoecemos de saudade do que fomos, e só nos curamos quando aceitamos que a vida não volta atrás. Dom Quixote morreu lúcido, mas deixou viva uma mensagem eterna. Não há glória em negar o tempo, e não há loucura maior do que tentar reviver o que já acabou. Dom Quixote partiu deste mundo adoecido, mas lúcido, e talvez essa tenha sido sua verdadeira cura. Compreender, ainda que tardiamente, que a vida não é feita de glórias passadas, e sim de presenças. Ele passou a vida inteira tentando consertar um mundo que só existia na própria cabeça. E quando finalmente o entendeu, o corpo já não o acompanhava.
Mas há algo de belo nisso. Morrer consciente é, de certo modo, renascer em verdade. A sua loucura não foi em vão. Ela nos lembra que todos, em algum ponto, criamos nossos próprios moinhos de vento. Relações que já acabaram, sonhos que já não cabem, versões antigas de nós mesmos que insistimos em salvar. E como Dom Quixote, adoecemos um pouco cada vez que negamos a realidade para preservar uma ilusão. Mas quando aceitamos o presente, algo muda. A dor se transforma em serenidade, a perda vira aprendizado e a realidade, por mais dura que seja, passa a ser o único lugar onde ainda é possível ser feliz. Dom Quixote morreu lúcido, e é isso que o torna eterno, porque no fim não foi derrotado, apenas descansou das próprias batalhas imaginárias e nos deixou uma mensagem silenciosa que ecoa até hoje. A vida não espera por quem insiste em dormir dentro dos próprios sonhos. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que ainda luta contra os próprios moinhos. E lembre-se, o tempo não volta, mas a consciência pode recomeçar a qualquer instante.